Olá! Hoje a gente vai mergulhar na figura de Jesus, mas por um ângulo bem diferente do habitual. Vamos deixar a teologia um pouco de lado para entrar na mente do psiquiatra Augusto Cury. Para ele, Jesus não era só uma figura religiosa, mas sim o maior educador da história. A proposta aqui é fascinante: tentar entender as ferramentas psicológicas que ele teria usado para causar transformações tão profundas nas pessoas. E essa frase do Cury já dá o tom de tudo, né? A questão aqui não é sobre milagres ou divindade, é sobre pedagogia, sobre como uma mente consegue inspirar e remodelar outras mentes. E essa imagem de transformar um solo árido num jardim de sonhos é simplesmente a metáfora perfeita para o processo de desenvolvimento humano que a gente vai explorar agora. E aqui, a gente já topa com um grande paradoxo que vai guiar nossa conversa. É uma pergunta que desafia toda a lógica de ensino que a gente conhece hoje. Pensa bem, por que um mestre tão genial escolheria como aprendizes pessoas que, por qualquer critério, seriam vistas como um fracasso total? Pois é exatamente esse enigma que o Augusto Cury se propõe a desvendar. Primeiro, é muito importante a gente entender qual é a abordagem do Cury. Ele não analisa os ensinamentos pelo lado moral, de certo ou errado. Ele olha para tudo como se fossem métodos psicológicos poderosíssimos pensados especificamente para moldar a personalidade. Agora, vamos ao que a gente poderia chamar de o problema: os alunos. Segundo a análise do Cury, eles eram o completo oposto de uma turma de elite. Eram pessoas rudes, impulsivas, com uma visão de mundo bem limitada. Essa era a matéria-prima com que esse educador decidiu trabalhar. Dá uma olhada nessa tabela. O tamanho do desafio fica muito claro. A gente tem Pedro, descrito como alguém que reagia antes de pensar, um verdadeiro trator emocional. João, que tinha o apelido de Filho do Trovão. Imagina só o temperamento explosivo e intolerante. E Paulo, um perseguidor radical, arrogante. Sério, nenhum deles passaria numa entrevista de emprego hoje em dia. Muito menos seria escolhido para liderar uma revolução de ideias. O ponto crucial é esse. A turma era um conjunto de personalidades reativas, bem problemáticas. Cury destaca que eram pessoas sem muita cultura, ansiosas e com motivações totalmente centradas nelas mesmas. Ninguém ali pensava em mudar o mundo. No máximo, queriam melhorar a própria vida. E era essa argila que o mestre tinha nas mãos para esculpir pensadores que mudariam a história. Então, a pergunta é: como ele conseguiu? É aqui que Cury apresenta a metáfora central do método. Ele não era um professor de regras, ele era um vendedor de sonhos. Ou seja, em vez de impor uma lista de faça isso e não faça aquilo, ele inspirava uma nova visão de mundo, focando primeiro na emoção, para só depois chegar na razão. E o que significa ser um vendedor de sonhos? De acordo com Cury, é vender aquilo que o dinheiro não pode comprar. Não tem nada a ver com bens materiais. É sobre propósito, significado, esperança, a promessa de uma transformação por dentro. Ele oferecia visões de vida que eram tão poderosas, mas tão poderosas, que se tornavam mais valiosas do que qualquer segurança material. O primeiro grande sonho que ele vendeu foi a ideia de um reino dos céus. O Cury analisa isso não como um lugar físico para onde se vai depois da morte, mas como uma ideia psicológica potentíssima. Era a visão de um mundo com justiça, com paz, e onde cada pessoa, não importa o quão marginalizada fosse, teria um valor imenso. Para um povo oprimido por um império, essa ideia era um sonho revolucionário. O próximo sonho ia ainda mais fundo na jornada interior: a liberdade. Mas, veja bem, não era a liberdade política de Roma, que era o que todo mundo esperava. Era algo muito mais difícil e profundo: a liberdade interior. A libertação do próprio orgulho, da raiva, da ansiedade, do medo. A meta era ser livre por dentro de si. E, finalmente, o sonho da eternidade. Do ponto de vista psicológico de Cury, essa ideia foi uma ferramenta, poderosíssima. Ela não só enfrentava de frente o maior medo humano, a morte, mas também dava um significado profundo para cada momento da vida. Pensa comigo. Se a jornada não termina aqui, cada ato, cada aprendizado ganha uma dimensão transcendental. Isso muda a forma de ver o sofrimento e oferece uma esperança que não se abala. Bom, a gente já viu o que ele ensinava, quais eram os sonhos que ele vendia. Agora, vamos tentar entender como essa transformação acontecia. Qual era o mecanismo psicológico que permitia que pescadores impulsivos se transformassem em líderes ponderados? Esse processo é o que o Cury chama de reeditar o filme do inconsciente. A ideia é que a gente não consegue apagar memórias ou traumas, esses arquivos negativos da nossa mente. Mas
a gente pode gravar novas cenas por cima. Ao viver experiências ricas e novas de perdão, de tolerância, de coragem, que eram proporcionadas pelo educador, os discípulos conseguiam, aos poucos, sobrescrever seus padrões de reação antigos, enfraquecendo-os. E assim, o eu deixava de ser um espectador passivo dos próprios impulsos. O resultado final dessa jornada é uma mudança de paradigma total. É deixar de ser vítima das próprias emoções, sabe quando a gente só reage impulsivamente à raiva, ao medo, à ambição, para se tornar autor da própria história. E o que isso quer dizer? Quer dizer ter a capacidade de gerenciar os próprios pensamentos, de escolher conscientemente como reagir ao mundo, em vez de ser simplesmente controlado por ele. E para a gente fechar, qual foi o resultado concreto de todo esse processo educacional? O que aconteceu com aqueles homens cheios de falhas depois dessa transformação toda? O resultado é um dos maiores paradoxos da história. Aqueles mesmos homens rudes, intolerantes, egocêntricos, se tornaram líderes, pensadores e escritores. E as ideias deles que nasceram dessa transformação atravessaram séculos e literalmente ajudaram a moldar a civilização ocidental. Eles não apenas aprenderam a mensagem, eles se tornaram a própria mensagem. Essa citação do Cury resume perfeitamente a essência de todo esse método. A base de tudo era uma crença inabalável no potencial humano. Ele olhava para a pessoa paralisada pelas suas falhas e medos e não via só o que ela era, mas o que ela podia se tornar. Era um educador focado no potencial, não na limitação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que está no coração da análise do Cury. Num mundo super focado em acumular dados, diplomas e habilidades técnicas, essa história nos força a perguntar o que realmente importa. A educação deveria só nos encher de informações ou deveria nos dar as ferramentas para que a gente se torne autor da nossa própria história, para transformar quem somos? Fica aí uma questão para a gente pensar.